Vídeo de sexta-feira, vamos falar sobre Deus, vamos ler a Bíblia e o tema de hoje é um tema muito legal. Hoje eu vou falar sobre salvação pela graça. Esse tema partiu de uma dúvida de um dos inscritos aqui do canal. Ele pergunta o seguinte: eu tenho uma pergunta. A senhora fala que nós protestantes acreditamos que somos salvos pela graça. Mas o que é graça? Quando ouço a senhora falar isso, minhas dúvidas aumentam. Aliás, parabéns pelo seu trabalho aqui no YouTube. Muitas coisas que sei sobre política vieram daqui. Muito obrigada, Hermes BR. Bom, vocês sabem o que é salvação pela graça? Eu separei alguns versículos aqui para a gente tentar entender o que é esse tal conceito de salvação pela graça, que na verdade não é tão difícil assim. Aliás, eu acho que a gente não entende porque é fácil demais e é bom demais para ser verdade. Basicamente, salvação pela graça quer dizer que nós somos salvos de graça. É só isso mesmo. Fim do vídeo. Tá, não, eu vou explicar direitinho. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês que essa ideia de salvação pela graça não é uma coisa da minha cabeça, uma loucura ou uma interpretação particular minha da Bíblia, porque como eu já disse várias vezes aqui no meu canal, a Bíblia não é de particular interpretação. Nós precisamos pegar vários versículos e analisar o assunto que nós estamos abordando. No caso de hoje, é a salvação pela graça. Então vamos ver nesses versículos o porquê que eu afirmo que a salvação é pela graça. Em Atos, capítulo 15, versículo 11, diz o seguinte: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Efésios 2, versículo 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, em Efésios fica muito claro que a salvação é pela graça e não pelas obras. E se alguém não gostou disso, fica brabo lá com o evangelista, porque não fui eu que escrevi a Bíblia. Eu só estou lendo ela para saber a verdade. Em Romanos, capítulo 3, versículo 24, diz: sendo justificados gratuitamente pela graça. Então olha bem, não é uma coisa da minha cabeça, que eu inventei, que eu tirei do nada. Tá lá na Bíblia, em Romanos. Não gostou? Briga com o evangelista, eu não tenho culpa. Vamos do começo de novo, né? Então, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós, cristãos, protestantes, cremos com base na Bíblia, na palavra, que é a nossa regra de fé, sola escritura. Não gostou, não posso fazer nada. Cremos que a salvação se dá pela graça. A morte, o sacrifício de Jesus Cristo foi para salvar os pecadores. Se nós fôssemos santos, pessoas sem pecados, não precisava ter sacrificado o Filho de Deus para nos salvar. Se isso aconteceu, é porque realmente a gente estava precisando. E realmente a gente está precisando, que nós é pecador. É pecador. Uma outra coisa que a gente precisa entender também, e que é difícil, confesso que é bem difícil, é que a salvação é para todos. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar todo mundo. Mas nem todo mundo vai ser salvo. Porque não basta acontecer o sacrifício, a pessoa tem que aceitar a salvação. A salvação é concedida para todos, mas só vai ser salvo aquele que aceitar a salvação. Então, segundo a Bíblia, para sermos salvos, nós devemos crer. Em Atos, capítulo 16, versículo 31, diz: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ah, então é muito fácil. É só eu acreditar que Jesus Cristo existiu que eu tô salva, é isso? Não é bem assim, né? Mas precisa crer para ser salvo. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, em Atos, capítulo
4, versículo 12, diz que não tem nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos. O único nome que tem para nos salvar em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Jesus Cristo. Se achar outro, me mostra, porque eu não achei. Ainda não terminei de ler a Bíblia toda, mas pelo que eu estou estudando, o único nome que tem lá pelo qual a gente é salvo é Jesus Cristo. Pode espernear, pode chorar, pode dizer que não quer, mas o que a Bíblia diz é isso. Se você é cristão, você deveria aceitar o que a Bíblia diz. Nós também devemos nos arrepender dos pecados e nos convertermos. Em Atos capítulo 3, versículo 19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Mas para se arrepender do pecado, a gente tem que ter consciência dele. O pecado não serve para que Deus nos castigue. O pecado é algo que nos faz mal e nos afasta de Deus. Então, para o nosso bem, é bom que nós nos afastemos do pecado. Quando nós nos afastamos do pecado, nós nos aproximamos de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, nós nos aproximamos do pecado. E isso nos leva a outra atitude que nós devemos ter. Nós devemos confessar os nossos pecados. Em 1 João capítulo 1, versículo 19 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas essa confissão não é para outro homem, essa confissão é para Deus. Os pecados que você cometeu, você deve confessar para Deus. Quando você comete um pecado contra alguém, aí sim você deve procurar a pessoa que você magoou ou que você fez mal, confessar para ela e pedir perdão. Por exemplo, se eu roubo 10 reais da minha vizinha, esse foi um pecado que eu cometi contra ela. Então eu devo procurar a minha vizinha, me arrepender e dizer para ela: olha, eu te roubei, eu estou muito arrependida, isso não está certo, devo devolver o dinheiro para ela. Mas se, por exemplo, o pecado que eu cometi foi o alcoolismo, eu tenho que me arrepender e confessar esse pecado para Deus, porque somente Deus tem poder de perdoar os pecados. Ninguém mais, nenhum outro homem tem poder para perdoar os seus pecados, somente Deus. Nós também devemos guardar os mandamentos. Em Mateus 19, versículo 17 diz: se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. Também é necessário ser batizado. Lá em Marcos 16, versículo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então também é bem importante observar o batismo, ele está na Bíblia. Jesus Cristo foi batizado por imersão nas águas e as pessoas que querem ser salvas devem ser batizadas segundo o que nos ensina as Escrituras. Então é importante se arrepender, se converter, guardar os mandamentos e ter fé em Jesus Cristo. Tá, Paula, mas tu disse que a salvação era de graça no começo do vídeo. E daí agora tu tá dizendo pra mim que tem que fazer um monte de coisa. Te decide, ou a salvação é de graça ou a salvação não é de graça. Tá muito difícil esse negócio de salvação. Eu entendo essa dúvida, porque realmente é estranho, né? Mas pensa um pouquinho. Se as nossas obras nos salvassem, por que Jesus teria que morrer? Se a gente é capaz de conseguir a nossa salvação, não precisa do sacrifício de Jesus. E quando nós temos fé em Jesus, nós passamos por uma modificação. É assim com as pessoas que têm fé. Elas passam por uma modificação. Se você tem fé em Jesus e continua fazendo as mesmas coisas que antes, continua agindo como todas as pessoas do mundo, alguma coisa de errado tem. Ainda sobre fé, eu aconselho vocês a lerem o texto que está em Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o 26. Leiam todo esse texto que ele vai ajudar muito vocês a entenderem o porquê que nós devemos fazer boas obras quando temos fé em Jesus Cristo. Eu vou ler só o último versículo para comprovar essa ideia de fé e obras.
Em Tiago, capítulo 2, versículo 26 diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta, mas não são as nossas obras que nos salvam. O que nos salva é o sacrifício de Jesus. Porém, quando nós cremos em Jesus, nós somos transformados e passamos a fazer boas obras para que as pessoas possam ver um pouco de Jesus nas nossas atitudes e assim também se convertam. Quando nós cremos em Jesus, nós somos chamados a virar discípulos dele, a espalhar a verdade. Não há um justo, nenhum sequer. Todos nós somos pecadores e vamos continuar sendo pecadores até a segunda vinda de Jesus, quando ele finalmente irá nos glorificar. É impossível, e eu não estou falando que é difícil, é impossível não ser um pecador, porque quando nós pecamos, mesmo que em pensamento, mesmo que nós só tenhamos tido um pensamento pecaminoso, nós já estamos pecando. Então, por isso que eu digo que é impossível. Ainda bem que não vai ser só quem não tiver pecado que vai entrar no céu. O que conta é a sua sinceridade em buscar de coração, em pedir a Deus que Ele guie e que faça uma transformação na sua vida. Não vai acontecer de você ser perfeito e não pecar mais, mas vai cada vez mais te afastar do pecado e te aproximar de Deus. O segredo é a persistência. Nós somos perfeitos e não somos perfeitos. Essa história de graça é boa demais para ser verdade, mas ela é verdade. Nós somos salvos de graça, não é pelo nosso merecimento. Por mais obras que a gente faça, a gente não vai ser salvo por estas obras, porque nós nunca vamos conseguir atingir a perfeição de Jesus Cristo. O que nos salva é o sacrifício de Jesus, e ele foi para todos. Vamos relembrar Efésios 2, versículo 9. Salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. O mérito da salvação não é de nenhum ser humano. O mérito da salvação é exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos. Eu espero ter ajudado e esclarecido essa dúvida. Se mais alguém tiver alguma dúvida que eu possa responder, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo na medida do possível. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Um bom final de semana para todos e um feliz sábado!